A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pelo YouTube. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Agora, se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, aí o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal, para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos, de todas as promessas que estão reservadas para os salvos no futuro. Como você sabe, a partir de hoje nós vamos dar início a uma série de estudos sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Abre a tela, por gentileza. Muito bem, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar aí a equipe de artes pela arte belíssima para essa nova temporada. Pode trazer a tela, por favor. Nessa nova temporada dos Instantes Finais, nós estudaremos as principais profecias bíblicas de Gênesis a Apocalipse e vamos estudar não só a profecia, mas os seus cumprimentos, né? E o nosso principal objetivo é esse, é demonstrar que as profecias bíblicas são infalíveis, ou seja, que elas não falham. No programa hoje, nós estudaremos algumas definições. Hoje é um programa introdutório, então nós vamos trazer aqui algumas informações que nós consideramos importantes, algumas definições. Por exemplo, hoje nós vamos, primeiro do que tudo, definir o que vem a ser esse termo infalibilidade. Nós vamos também relembrar o que é uma profecia. Nós vamos estudar também como é que nós podemos comprovar que as profecias bíblicas são infalíveis, são assuntos que nós estaremos estudando nesse primeiro programa. Mas antes de nós iniciarmos esta nova série de estudos, eu gostaria de lembrar que é muito importante que você acompanhe o nosso programa, primeiro com a sua Bíblia, de preferência aí com o seu caderno de anotações, e se você a ciência está sujeita a erro, a falha. Os homens nem se falam, né? Os homens estão sujeitos a erros, a falhas. As máquinas podem falhar. Os projetos humanos também podem falhar. Planos de governo, planos econômicos podem falhar. Eu posso dizer que os
grandes cientistas, filósofos, sociólogos, todos estão sujeitos a falhas, né? Você sabe disso. Eu quero, inclusive, deixar bem claro aqui, que não existe líder religioso que seja infalível. Eu quero deixar bem claro isso, com muito respeito às pessoas de outras religiões, porque existe aí uma religião em que os adeptos dessa religião consideram o seu líder como sendo uma pessoa infalível. E eu quero deixar bem claro, não existe. Quando nós lemos a Bíblia, você sabe disso. Por exemplo, os grandes homens de Deus, eles não eram infalíveis, estavam sujeitos a falhas e erros. Então eu posso dizer, não existe hoje nenhum líder religioso que seja infalível. Inclusive, eu também quero dizer que não existe teólogo infalível. Não existe. Os teólogos estão também sujeitos a falhas, a erros, estão sujeitos às contradições. Você sabe disso. Veja que coisa interessante. A Bíblia é infalível, porém, as interpretações são falíveis. Então, às vezes acontece isso, de um mesmo texto bíblico ou uma mesma verdade bíblica, às vezes tem 2, 3, 4 interpretações. Então, é claro que se para um mesmo texto tem 4 interpretações, é claro que uma está correta e 3 estão erradas. Então, não existe também teólogo infalível. A Bíblia é infalível, Deus é infalível, mas todas as demais coisas, todos os demais seres humanos estão sujeitos a falhas, estão sujeitos ao erro, né? E você sabe disso, no dia a dia nós podemos comprovar isso. Quantas vezes, por exemplo, os projetos humanos, os planos de governo dão errado, né? Os planos econômicos podem falhar. A previsão do tempo, né? Quantas vezes a previsão do tempo não falha, né? Os recursos tecnológicos, as máquinas podem falhar. A medicina, mesmo com sua modernidade, tecnologia, a medicina é falha. As leis humanas podem falhar. Filósofos, psicólogos, historiadores, sociólogos, líderes religiosos, enfim, todos eles estão sujeitos à falha, sujeitos ao erro, mas a Bíblia, jamais ela falhará. E eu quero, inclusive, ler um texto lá no livro de Abacuque, que Abacuque, eu já falei sobre esse profeta aqui em outras ocasiões, que eu gosto muito do profeta Abacuque, porque é aquele profeta que dialoga com Deus, né? Conversa com Deus. E Abacuque vai falar sobre isso. Lá no capítulo de número 2 e os versículos 2 e 3 do livro de Abacuque, veja o que Deus vai falar através do profeta Abacuque. Diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que anda correndo, o que passa correndo. Que coisa interessante. Escreva a visão aí, Abacuque, em tábuas, em letras grandes, para que até uma pessoa que passe correndo possa ler. Aí diz o versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Que coisa maravilhosa! Deus deixa bem claro ao profeta, olha, no tempo determinado essa profecia vai se cumprir. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Que coisa maravilhosa! Nesse mundo cheio de engano, cheio de mentira, de falsidade, cheio de falsas doutrinas, falsos ensinos, falsas religiões, nesse mundo cheio de fake news, mas há algo que nós podemos crer, podemos confiar, podemos acreditar, primeiro em Deus, que Ele é infalível, que Ele não falha, que suas palavras são infalíveis, e em segundo lugar, na Bíblia Sagrada. Então, eu quero deixar bem claro aqui que essa característica, infalibilidade, essa característica de algo ou alguém que é infalível, que não pode falhar, que não pode errar, só pode ser atribuído ou a Deus
ou a sua palavra, porque todas as demais coisas estão sujeitas à falha, estão sujeitas ao erro. Passe a tela, por gentileza. Vamos agora analisar e dizer, olha, nós podemos dizer que a Bíblia é confiável. Eu posso crer, eu posso confiar na Bíblia. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Traz a tela, por gentileza. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum, não. É a própria palavra de Deus. Deus fala através da sua palavra. Deus se utilizou de cerca de 40 escritores. Deixa eu falar nessa câmera aqui. Deus se utilizou de aproximadamente 40 escritores para escrever esses 66 livros. Nós costumamos dizer que a Bíblia é a revelação escrita de Deus aos homens. É claro que Deus se fez conhecido de várias outras formas, de várias outras maneiras. Deus se fez conhecido através da natureza, Deus se fez conhecido através da história, Deus se fez conhecido através de milagres, Deus se fez conhecido através da consciência humana, Deus se fez conhecido através de Cristo, mas sem dúvida Deus se fez conhecido ao mundo e ainda se faz hoje através da Bíblia, através da sua palavra. Então nós podemos dizer que essa característica de infalível, ou essa característica de infalibilidade, ela é atribuída não só a Deus, que é perfeito, que não pode falhar, que não pode mentir, mas também a sua palavra. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E você pode confirmar isso lá no livro de Provérbios. Se você dispõe de uma Bíblia, abra a sua Bíblia, vamos ler juntos. Livro de Provérbios, capítulo de número 30, o versículo de número 5. Veja o que diz a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 30, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, palavra de Deus está se referindo o quê? Às Sagradas Escrituras, à Bíblia Sagrada. Há um outro texto também, lá no Novo Testamento, Epístola aos Hebreus, muito conhecido, por sinal, esse texto, com certeza você conhece. Capítulo 4, versículo 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, eficiente. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra, ela vai até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós podemos dizer que a Bíblia também é infalível porque ela é a palavra de Deus. Além disso, abre a tela por gentileza, nós podemos dizer, abre a tela por favor, diz assim, sendo a Escritura, sendo a Bíblia Sagrada a palavra de Deus, e sabemos que Deus não pode mentir. Traz a tela, por gentileza. Então, nós podemos crer, nós podemos confiar, nós podemos acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus não pode mentir. Eu quero ler um texto que está lá no livro de Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. São palavras de Balaão. Veja que coisa interessante. Ele vai dizer assim, Deus não é homem para que minta, porque os homens estão sujeitos à mentira, ao engano, à falha, ao erro. Balaão diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então Deus é digno de crédito, nós podemos crer, nós podemos confiar, nós podemos acreditar, por quê? Porque Deus não é homem para mentir, para andar com engano. Quando Deus diz que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Paulo também escrevendo a Tito, seu filho na fé, no capítulo 1, versículos 1 e 2, veja que coisa interessante. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2, ele vai dizer assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus
e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna. Paulo vai dizer que tem a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu tenho a esperança da vida eterna. Sabe por quê? Porque quem prometeu essa vida eterna foi Deus. E Deus, disse Paulo, não pode mentir. Há um outro texto também na Epístola aos Hebreus, que eu gosto muito desse texto, lá no capítulo de número 6, nos versículos 17 e 18. Veja o que é que diz o escritor aos Hebreus. Ele diz assim, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Versículo 18, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então eu posso dizer que esse atributo, ou essa característica da infalibilidade, primeiro é atribuída a Deus, porque Deus não mente, Deus não erra, Deus não falha. E também a Bíblia é sagrada, por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não falha, Deus não mente, Deus não erra, eu posso dizer também que a palavra de Deus ela é infalível. Abre a tela mais uma vez. Então, todos os ensinos revelados na Bíblia são totalmente confiáveis. Vou repetir essa frase. Todos os ensinos revelados na Bíblia são totalmente confiáveis. É claro, você sabe disso. Traz a tela, por favor. Que o ser humano não é obrigado a acreditar na Bíblia. É um direito que o ser humano tem de crer ou não crer, de acreditar e de não acreditar. Mas eu já disse aqui no programa e eu vou dizer mais uma vez. Haverá um tempo, haverá um período, haverá uma ocasião, haverá uma situação que todos os seres humanos irão crer nas palavras deste livro. Pena que para alguns será tarde demais. Então, por exemplo, é muito comum hoje, né? Muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas até se orgulham em dizer que são ateus, que não crê na Bíblia. Muitas pessoas que ridicularizam, que criticam a Bíblia, que menosprezam a Bíblia, que dizem que a Bíblia é um livro mentiroso, um livro lendário. Mas estas pessoas que não creem, que não acreditam, que zombam, que escarnecem, um dia essas pessoas irão chegar à conclusão de que a Bíblia é verdadeira. Quando, professor? Quando passar dessa vida para outra. Depois que atravessar a ponte, depois da morte. Que essas pessoas, quando menos esperarem, sua alma e espírito saírem do corpo, e se encontrarem lá no lago de fogo, lá no Sheol, no Hades, e posteriormente essas pessoas serem julgadas lá no juízo final, e essas pessoas serem lançadas no lago de fogo, eles vão dizer assim, realmente a Bíblia é verdadeira, a Bíblia fala a verdade, infelizmente eu não criei, eu não acreditei. Então nós que somos cristãos, nós que cremos nesse livro, nesta palavra, nós somos privilegiados. E deixa eu falar aqui, deixa eu me dirigir de forma mais específica a você, que às vezes é ridicularizado, é criticado no meio acadêmico. A você que é desprezado na sua sala de aula pelo fato de você ser cristão. Não se desespere. Não, de forma alguma. Se você tem certeza da sua salvação, se você crê que a Bíblia é verdadeira e a palavra de Deus, então você não vai se desesperar. Se você tiver oportunidade de falar para os seus professores, de falar para os seus amigos lá na faculdade sobre a Bíblia, inclusive se você assistir o programa Instantes Finais, você vai poder ter muitos argumentos para poder conversar com os seus professores e amigos. Nós vamos explicar aqui várias profecias bíblicas que são infalíveis. Agora, se você não conseguir convencê-los, ou se você se sentir às vezes até mesmo desprezado ou ridicularizado por causa da sua fé, não se desespere.
Vai chegar um dia que eles vão chegar à conclusão que você estava com a razão. Pena que, para alguns, será tarde demais. Então, volta à tela mais uma vez. Então, todos os ensinos revelados na Bíblia são totalmente confiáveis. Nós podemos crer, nós podemos dar crédito, nós podemos confiar, nós podemos acreditar. E é Jesus quem diz isso. Veja o que Jesus diz, João capítulo 17, versículo 3. Pode trazer a tela, que é exatamente a oração de Jesus por seus discípulos. É chamada também de oração sacerdotal. Aí Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Então só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus do céu, Criador dos céus e da terra. E a Jesus Cristo a quem enviaste. E no versículo 17 desse mesmo capítulo, Jesus vai dizer assim: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então eu quero deixar bem claro que essa característica, ou esse atributo de infalível, essa infalibilidade, só pode ser atribuída a Deus, que não pode falhar, que não pode errar, que não pode mentir, e a sua palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Pode passar a tela, por gentileza. Agora, o que vem a ser uma profecia? Traz a tela, por gentileza, para eu explicar algo aqui que eu considero importante. Geralmente, quando a gente fala de profecia, seja sincero, geralmente, quando a gente fala de profecia, a gente fala de coisas futuras, né? Como se fosse necessariamente uma revelação do futuro, de algo que vai acontecer, não é assim? Mas eu quero deixar bem claro que uma profecia não é necessariamente uma previsão do futuro. Porque uma profecia é uma forma, uma maneira, um modo de Deus falar com os homens. Assim como no Antigo Testamento, Deus se utilizava dos profetas. Você lembra o que está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hoje, através da manifestação do dom espiritual, do dom de profecia, Deus continua falando aos homens. Mas não é necessariamente uma profecia, uma palavra ou uma previsão futurística, necessariamente não. Muitas vezes as profecias falaram para pessoas daquele tempo, daquela época. Por exemplo, se você lê os profetas menores, você vai perceber isso, que a grande maioria dos profetas menores, aqueles 12 livros, vamos lembrar? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A maioria deles falaram para a sua época, falaram para os seus dias. Embora que eles também tenham falado sobre eventos futuros, sobre eventos escatológicos, mas muitos deles falaram para os seus dias. Veja aí a definição de uma profecia. Abre a tela, por gentileza. Diz assim: o que é uma profecia? Uma profecia é uma mensagem de Deus, anunciada por meio de um profeta, a respeito da vida religiosa, a respeito da vida moral do seu povo, né? Ou seja, Deus se utilizou dos profetas para falar, trazer uma mensagem ao seu povo. Veja que coisa interessante, as profecias tratam, às vezes, do futuro. Que coisa interessante, às vezes, não é todas as vezes, às vezes do futuro, mas geralmente se prende a necessidades presentes das pessoas. E eu gosto desse texto lá, da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Eu gosto muito dessa expressão de Pedro. Vamos ler esse texto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Se você dispõe de uma Bíblia, você pode abrir. Pode trazer a tela, por gentileza. Veja que texto maravilhoso. O apóstolo Pedro vai dizer assim, olha, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, ele diz assim, olha, e temos muito firme. O que é uma coisa firme? Inabalável. O que é, Pedro, que nós temos muito firmes? Ele diz assim, a palavra dos profetas. Então, a palavra dos profetas é algo firme, é algo inabalável. Não por causa do profeta, mas por causa do Deus que deu a mensagem. Porque os profetas, que coisa interessante, eram falíveis.
Mas o Deus que mandou a mensagem é infalível. Por isso que a profecia, Pedro diz, nós temos muito firme a palavra dos profetas. E que coisa interessante, Pedro vai dizer assim, a qual bem fazeis em estar atentos. Ou seja, você, se você lê, se você estuda, se você procura conhecer as profecias, você está fazendo bem, você é feliz por isso. Bem fazeis em estar atentos. Por quê, Pedro? Pedro vai dizer, como uma luz que alumia em lugar escuro, a profecia é isso, vai iluminando, mesmo que você não esteja vendo uma saída, uma solução, mas a profecia é como uma luz, como aquela luz lá no fim do túnel. Ele diz assim, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, esse dia esclarecer aqui, muitas vezes é quando a profecia se cumpre, ou, referindo-se ao futuro, quando Cristo vier, onde haverá a concretização de todas as profecias. Aí Pedro diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. E por que, Pedro? Ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós podemos dar crédito às profecias bíblicas. E por quê, professor? Porque os profetas, os homens, não falaram de si mesmos, mas eles falaram inspirado pelo Espírito Santo. Houve uma ação do Espírito na vida dos escritores, capacitando-os a escrever a Bíblia de forma inerrante, de forma infalível. É por isso que nós podemos crer. É por isso que nós podemos comprovar. É por isso que nós podemos confiar. Deus não mente, Deus não falha. Se a Bíblia é a palavra de Deus e os escritores falaram inspirados pelo Espírito, nós podemos crer também na sua palavra. Pode passar a tela, por gentileza? Então, já que eu sei o que significa o termo infalibilidade, e eu sei agora o que é uma profecia, vamos unir os dois agora para nós trazermos essa definição, essa declaração. Então, significa dizer que tudo que Deus diz, no tempo determinado se cumpre. Tudo que Deus promete, Ele faz. E tudo que Deus prevê acontece. Que coisa maravilhosa! Eu quero ler mais uma vez essa frase. Tudo que Deus diz, no tempo determinado se cumpre. Se não se cumpriu, é porque não foi Deus que falou. Tudo que Deus promete, Ele faz. E tudo que Deus prevê acontece. Glória a Deus. Nós podemos acreditar nisso. Nós podemos confiar nessa verdade. A Bíblia, ela é infalível. Vamos ver o que diz Deuteronômio? Que coisa interessante. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 22. Veja o que é que Deus diz através de Moisés. Diz assim, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. O que é que Deus está dizendo através de Moisés? Se o profeta falou e não se cumpriu, então não foi Deus que usou ele. Então não foi Deus que falou através do profeta, porque se foi Deus, a palavra no tempo irá se cumprir. Veja o que diz agora Isaías, capítulo de número 46, versículos 9 e 10. Veja que coisa interessante. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10, assim, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus. É Deus falando através de Isaías. Eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Deus é incomparável. Não há outro Deus que possa ser comparado a Ele, e é Ele mesmo quem diz, através de Isaías. Agora veja que coisa interessante, o versículo 10, ele diz assim, que anuncia o fim desde o princípio, ou seja, o final de todas as coisas, a consumação de todas as coisas, Deus já anuncia desde o princípio. E diz ainda, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, ou seja, coisas que ainda não sucederam, já está revelada desde a antiguidade.
E Deus diz: que digo? O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então nós podemos crer, nós podemos confiar, nós podemos acreditar que Deus é infalível, Deus não falha. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela também não vai falhar. Se a profecia não se cumpriu, é porque Deus não falou, não foi Deus que falou. Veja o que diz Mateus capítulo 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Então, há muitos textos bíblicos. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz isso. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Então, quando nós falamos da infalibilidade das profecias bíblicas, nós estamos dizendo, as profecias bíblicas não falham. Quando Deus diz que vai fazer, Ele cumpre no tempo determinado. Ele faz. Quando Deus diz que vai acontecer, realmente as coisas acontecem. Abre essa tela mais uma vez, que eu gostei muito dessa frase. Então, significa dizer, quando nós dizemos que a Bíblia é infalível, que as profecias bíblicas, elas são infalíveis, elas não falham, nós estamos dizendo isso. O que Deus diz, no tempo determinado se cumpre. O que Deus promete, Ele faz. E o que Deus prevê, acontece. Não pode falhar. Mas, talvez você esteja aí, cheio de indagações. Porque, imagina, por exemplo, como seria difícil para o professor Givanildo eu começar aqui a falar que a Bíblia é infalível, que Deus não falha, que Deus não erra, que se a Bíblia é a palavra de Deus, e eu não tivesse nenhuma profecia bíblica para comprovar isso, para confirmar. Você já imagina como seria difícil. A Bíblia não tem erro, a Bíblia não falha, as profecias bíblicas não falham. Aí você, tá bom, então me mostre aí algumas, me mostre uma. Talvez você até me desafie assim, eu quero que você me mostre somente uma. E realmente ficaria difícil para eu dizer que a Bíblia, que as profecias bíblicas não falham, se não tivesse nenhuma. Mas graças a Deus, nós não temos apenas uma, nós temos centenas. Há centenas de profecias bíblicas que foram preditas por Deus através dos profetas, que já se cumpriram. E nós podemos, olha, como quem está brincando de quebra-cabeça, encaixar perfeitamente a previsão, ou não é, a profecia com o seu cumprimento. Existem centenas de profecias extraordinárias na Bíblia sobre a pessoa do Messias. Centenas. Centenas de profecias bíblicas só sobre o Messias. Dezenas de profecias bíblicas sobre a nação de Israel, sobre o povo judeu, talvez até centenas também acerca do povo de Israel. Acerca dos grandes impérios, há muitas profecias que nós podemos comprovar, e nós não faremos tudo hoje, claro. Nós apenas hoje estamos iniciando esta série de estudos sobre a infalibilidade. Hoje é só uma introdução, hoje são algumas definições, mas a partir de amanhã nós vamos iniciar, amanhã já vamos falar sobre a morte, na quarta-feira já vamos falar sobre a semente da mulher e assim sucessivamente. Vamos estudar centenas, se Deus permitir, centenas de profecias que provam de forma clara e inequívoca que a Bíblia, que as profecias bíblicas são infalíveis. Passe a tela, por gentileza, pode passar. Então, centenas de predições da Bíblia já se cumpriram no passado, como, por exemplo, as profecias acerca do Messias, as profecias acerca da nação de Israel. Outras estão se cumprindo em nossos dias. Que coisa interessante. Traz a tela, por gentileza. A mídia tem sido muitas vezes um instrumento de Satanás para difundir mentiras, heresias, fake news, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas religiões. Não tenho dúvida disso. Mas eu posso dizer algo interessante aqui, que a mídia, e eu não estou falando de programas cristãos e evangélicos, não, eu estou falando mídia no sentido geral, também tem sido um instrumento para difundir, para propagar
o cumprimento das profecias. Por exemplo, quando a mídia, vamos falar de jornalismo, vamos falar de meios de comunicação, vamos falar do jornalismo sério, desse jornalismo que é independente, que não é partidário. Quando o jornalismo, por exemplo, anuncia guerra, já está na Bíblia. Fome, Jesus falou sobre isso. Violência, já está predito. Aumento da iniquidade, Jesus falou sobre isso. Esfriamento do amor, são alguns dos muitos exemplos. Então, por exemplo, quando a mídia diz assim, um grande terremoto ocorreu em tal lugar, em tal país, para nós não é surpresa, não é novidade, porque já está na Bíblia. Então, eu posso dizer que hoje nós estamos vivendo cumprimento de profecias, está ocorrendo no mundo profecias que foram preditas há 2 milênios atrás por Jesus no seu sermão profético, ou pelos apóstolos nas suas cartas, nas suas epístolas. Abre a tela mais uma vez. Então, outras estão se cumprindo em nossos dias, como as profecias sobre os tempos do fim, e muitas outras ainda terão seu cumprimento em um futuro próximo, como, por exemplo, as profecias acerca dos eventos escatológicos. Mas eu não quero aqui concluir este programa hoje falando só sobre a Bíblia é infalível, Deus não falha, Não, eu gostaria de trazer poucas profecias que deixam bem claro isso, que as profecias bíblicas não falham. Abre essa tela, por gentileza. O cumprimento contínuo das profecias bíblicas é uma prova da sua origem divina. Deixa eu citar algumas aqui, que eu vou chamar de profecias extraordinárias. Isaías, capítulo 44, versículo 28. Traz a tela aqui para eu dizer algo importante. Deus chama pessoas pelo nome, séculos antes de elas nascerem. Lá em Isaías capítulo 44, versículo 28, diz assim, quem diz a Ciro, deixa eu ler o versículo de número 26 em diante. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. É Deus que está dizendo assim, sou eu que cumpre o conselho dos seus mensageiros, que confirma a palavra do seu servo. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada. Olha aí que profecia extraordinária. E as cidades de Judá serás reedificada. Eu levantarei as suas ruínas. É Deus dizendo. Eu vou comprovar a palavra dos profetas. Aí diz assim, quem diz a profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz a Ciro, é meu pastor, cumprirá o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. Que coisa interessante. Cerca de 150 anos antes de Ciro nascer, cerca de 200 anos antes de Ciro ser o imperador, o persa, Deus usa Isaías. E diz assim, escreve a Isaías, eu vou falar algo aqui, Isaías, que não é necessariamente para os seus dias, mas é para o futuro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Esta profecia cumpriu-se na íntegra. Eu quero que, se você puder, leia o capítulo 1 de Esdras, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Levantou Deus o espírito de Ciro, e ele mandou o povo judeu retornar para a sua pátria. Para fazer o quê? Para reedificar Jerusalém, para restaurar o templo. E detalhe, ele mandou levar os utensílios da casa de Deus, que havia sido levado por Nabucodonosor. Ciro disse, leva. No sentido humano, sabe o que é isso? Loucura. Porque quem já viu, ele tinha lá escravos, mão de obra barata. Como é que ele vai mandar os escravos embora? Mas ele mandou não só os escravos, mandou os utensílios de ouro e de prata do templo. Mas por que ele fez isso? Para que se cumprisse a palavra de Deus. A palavra que Deus havia dito através de Isaías 200 anos antes. Há uma outra profecia, abre o texto por gentileza. Deus chamou Josias pelo nome,
300 anos antes do seu nascimento. Que coisa extraordinária. Você imagina o que é isso? 3 séculos antes, Deus chamar um rei pelo nome. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, versículo de número 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 2. Um profeta prediz, faz predição contra o altar, por conta da idolatria de Jeroboão, se você ler o contexto. Versículo 2, diz assim: e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti sacerdotes sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Leia o cumprimento dessa profecia, segundo o livro dos Reis, capítulo 23, versículo 15 a 18. Que coisa extraordinária! 300 anos antes do nascimento, Deus chamou Josias pelo nome. Eu vou concluir o programa, pode passar a tela, a última tela, por gentileza. Nós poderíamos citar aí, olha, as profecias sobre os grandes impérios, que nós já estudamos no programa, séculos antes desses impérios existirem. Ainda nos dias da Babilônia, Deus falou sobre o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, sobre o governo do Anticristo. Tudo isso aí está predito na Bíblia. Nós já estudamos no livro de Daniel. O que Deus disse, assim se fará, assim sucederá. Eu quero concluir o programa hoje lendo um texto, Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12. Você conhece esse texto? O que é que vês, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz assim: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu posso dizer que a partir de hoje nós vamos estudar diversas, se Deus permitir, dezenas ou centenas de profecias que já tiveram o seu cumprimento. E nós podemos, de forma inequívoca, chegar a essa conclusão, que as profecias bíblicas, elas são infalíveis.